Pessoal, assunto candente. Dizem que 60% da população está absolutamente insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos hoje bater um papo sobre isso, político, tá? Então, queria dizer o seguinte: reforma do Judiciário. Dizemos sim. Código de ética para o STF. Sim, entende? Direito à crítica aos membros do Judiciário, investigação e punição por privilégios ou malfeitos dos seus integrantes também, tá? Agora, ataque à instituição Supremo Tribunal Federal, desgaste permanente do Judiciário só serve àqueles que tentaram o golpe de Estado, entende? E que querem anular um poder. Nós estamos aqui querendo mais justiça e não menos justiça. Por isso é importante a discussão sobre o Judiciário hoje. E eu queria começar por uma questão. 45% desses chamados 60% que estão questionando o STF, entende? Na verdade, eles vêm de bolsonaristas da extrema-direita que não estiveram contentes com decisões do Judiciário que falaram em armamentismo. Lembra da população que o STF julgava inconstitucional? Entende? O Bolsonaro com arminha na mão, com criança. Então, o negacionismo climático que teve intervenção, sim, porque eles queriam passar boiada, então intervir, deixou eles descontentes. Política de saúde pública, lembra da Covid, que 700 mil brasileiros e brasileiras morreram na Covid? Epidemia de fake news, entende? Tá lá, todos eles, muitos já estão na cadeia, tá? Tá aí esse Ramagem foragido, tá aí a Carla Zambelli, presa na Itália, e os bandidos, a começar pelo Bolsonaro e generais que estão presos, entende? É claro, eles não querem democracia, eles queriam ditadura. O Supremo tinha que intervir mesmo, e nós parabenizamos o Supremo pela defesa da democracia. Mais ainda, e as emendas parlamentares? Vocês lembram? Quando acabou com a farra das emendas, ministra Rosa Weber, nossa, ação direta de inconstitucionalidade do PSOL, entende, que acabou com o orçamento secreto e eles não foram adiante. Nós tivemos que intervir novamente, porque eles querem emenda PIX, eles querem roubar o orçamento, 60 bilhões de reais, as despesas discricionárias que eles meteram a mão e criaram um poder paralelo ao Executivo. Então há um descontentamento no Congresso com o Centrão também, e mais ainda, quando se foi votar a regulamentação das redes sociais, intervenção das Big Techs no Congresso Nacional, entende? Compra de parlamentares das Big Techs, muitas delas apoiadores diretos do Trump, como aquele Elon Musk, entende? Então, o Supremo sofreu, inclusive, retaliações com a Lei Magnitsky. Não vamos esquecer disso, 45% direita, bolsonaristas, ficaram insatisfeitos com essa política perversa, bandida do governo Bolsonaro e com o golpismo deles. Agora, tem também as questões que estão desgastando o STF, e nós vamos falar disso aqui sim, particularmente depois do Banco Master, mas outras várias questões que despertaram a ideia produzida pelo presidente do STF hoje, o Fachin, entende? Ele tem as suas razões, mas, na verdade, ele vai falar de privilégios, entendeu? De se colocar, de prestar contas à sociedade, de transparência, isso tudo, entende? Em questões que a direita fica atirando, que é as decisões monocráticas, entende? Que são também questões relativas a dúvidas sobre honestidade, sim, entende? Ou seja,
o entorno dos ministros, entende? Escritórios de advocacia de amigos e parentes, isso tudo é muito prejudicial à imagem do Supremo Tribunal Federal, sim. Eu acho que nós devemos levar em consideração essas questões, mas nós precisamos, de verdade, de uma reforma profunda do Judiciário. Isso o ministro Flávio Dino apresentou uma proposta que nós temos bastante concordância, porque ela é feita para mudar, entende? E eu queria, em particular, dizer uma coisa. A ideia de autocontenção precisa ser explicada o que é, gente. Sabe por quê? Veja, autocontenção não é o judiciário julgar o marco temporal e a extrema-direita, os ruralistas quererem votar uma emenda constitucional para anular o marco temporal proposto na Constituição, artigo 231 dos direitos indígenas no nosso país, que é que eles queriam o ano de 88, de 1988, para garantir que as terras indígenas fossem reconhecidas. Isso é uma grande balela. Isso é coisa de ruralista, do agro, etc. Então, o Supremo julgou 9-2, eles criaram uma PEC para dizer que o Supremo estava legislando. Mentira, eles estavam cumprindo a Constituição. A mesma coisa foi o aumento do IOF, feito pelo presidente Lula e o ministro Haddad. Ou seja, eles ficaram irritados, não pode aumentar imposto, quando o Bolsonaro tinha aumentado imposto e ainda colocado um projeto de parcialidade, gradualismo no aumento de imposto que acabou no governo Lula. Então, eles intervieram, votaram uma proposta no Congresso Nacional e derrubaram o IOF. O governo recorreu ao Supremo e está lá na Constituição. O presidente da República tem a prerrogativa para aumentar, sim, impostos. E não era um grande aumento, não. É porque eles queriam asfixiar o governo. É centrão, eles querem ganhar nas emendas e depois não querem que tenha aumento que garanta a realização de políticas sociais. Então, eu acho que você pode ter uma complementação entre o Código de Ética e a reforma do Judiciário. Por isso, eu quero, nesse momento, eu não tenho condições, e é muito jurídica a discussão, mas dar exemplos da proposta do ministro Flávio Dino. Primeiro, critérios para a expedição de precatórios para a cessão de créditos, visando eliminar precatórios fraudulentos e temerários. Você não acha que isso aí é para atacar na raiz as questões do Banco Master? Inclusive seguir o rumo da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto? Quem que está atrás disso? É o União Brasil, é o Ciro Nogueira, você está entendendo? O Alcolumbre na Previdência, o Castro e tal. Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui vai asfixiar a organização criminosa no setor financeiro. Instâncias especializadas e ágeis em todos os tribunais para julgamento de processos de crimes contra a pessoa, contra a dignidade social, bem como improbidade administrativa. Isso aí é acelerar, é dar celeridade ao judiciário. Terceira questão, o prolongamento de processos que causam insegurança jurídica. Veja, o Castro governou 4 anos e na última hora, quando ele ia sair, entende que foi julgar o processo de corrupção dele ter contratado 20 mil pessoas na administração, o governador do Rio de Janeiro, esse delinquente, entende, finalmente foi impedido de ser candidato e vai ser processado para prisão também. Então, isso aqui é você acelerar o judiciário trabalhar. Mais uma questão, que são aquelas aposentadorias compulsórias de dirigentes do judiciário que praticam crimes. Eles são aposentados com salário integral. Isso é uma vergonha do judiciário que precisa acabar. E, fundamentalmente, isso encontra as 2 propostas do Código de Ética e da Reforma Política, é algo que trata diretamente do capítulo Direitos, Deveres, Remuneração, Impedimentos, Ética e Disciplina das Carreiras Jurídicas. E aqui nós vamos pegar
todas essas questões que, sem dúvida, têm causado perplexidade e desgaste do judiciário. Regras também que, por exemplo, regulamentar inteligência artificial é uma questão urgente para o judiciário, nós temos que tratar dessa questão. Então o ministro está certo quando ele diz que isso não é um rol exaustivo, mas uma verdadeira reforma do judiciário. Pessoal, eu fiz esse apanhado mais político, que é a minha possibilidade de fazê-lo, e quero dizer a vocês o seguinte: não vamos nos enganar, entende? Quem passa pano, inclusive na grande mídia, entende? E quem ataca o judiciário para o desgaste, quem pensa de maioria do Senado para caçar ministros, entende? Quem pensa em, na verdade, anular o judiciário, como fazia o Orbán lá, ou como o Trump, que não respeitou o processo eleitoral americano, está pensando em se perpetuar no poder, está pensando em golpe. Por isso, a questão do judiciário é mais complexa. Nós não vamos passar pano para o erro, nós não temos compromisso com o erro, mas nós devemos atacar na raiz a questão. Por isso, eu entendo que nós devemos prestar atenção nessa questão e eu acho que a reforma do judiciário não é feita a toque de caixa em 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Algumas coisas se resolverão dentro do judiciário mesmo, outra coisa através de emenda constitucional. Isso pode ser feito, mas a ameaça da democracia que nós tivemos em 2023 não pode se repetir. Golpistas têm que estar na cadeia. O judiciário precisa melhorar e deve melhorar. Mais do que isso, não aceitaremos privilégios também. Por isso, recomendamos que esse vídeo seja assistido politicamente, para que a gente possa construir uma democracia verdadeira no nosso país.